Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Meu Jesus, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês. Nós estamos quase voltando à nossa vida normal. Geralmente a vida do brasileiro, né?
só volta ao normal depois do carnaval. Pessoal em férias, mas muitas pessoas voltando, muitas pessoas viajando por aí, fazendo viagem no exterior, né, Daime? A Daime fez a viagem dos sonhos aí, foi até o Vaticano ver o Papa, não é isso? Mas estamos então nesta noite para louvar ao Senhor. E nós estamos enfocando neste mês a família. Alguém disse que não existe argumento diante de fatos, né? E nós trabalhamos muito com famílias, com as crianças, e nós passamos 20 anos aqui na igreja, os primeiros 20 anos de ministério aqui na igreja, de membros da igreja, sem uma separação de casais, nenhuma. Estou falando de membros da igreja. E nesse mesmo período, só um caso de drogas, nesse universo de jovens que nós temos aqui, um caso de drogas que foi só com maconha, mas depois a pessoa hoje está bem, né? Foi uma crise familiar que ela passou. Então, e no meio não sei se vocês sabiam que entre os evangélicos, são as pessoas que menos analfabetos, número menor de analfabetos que nós encontramos. Porque desde cedo começa a ler a Bíblia, começa a escola bíblica, a ler livros, né? Então são dados que não se quer ver aí, né? A sociedade, mas nós, os evangélicos, estou falando dos evangélicos sérios, né? Nós temos esta estatística que vale a pena nós continuarmos pregando e falando. E aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus na questão familiar, têm sucesso. E sempre digo assim, quando existe crise em um casal ou numa família, quando existe crise, que a crise está difícil de se resolver, é porque um dos dois ou os dois não estão obedecendo a palavra de Deus. Porque se obedecem, dá certo, funciona. E o que eu digo não é só dar certo, mas é você vive feliz no seu casamento e Deus promove essa felicidade. Que Deus então possa abençoar o culto, essas mensagens, aquilo que nós lemos. E eu queria dar boas-vindas às pessoas que nos visitam. Temos visitantes de primeira vez, de segunda, terceira, né? E nós queremos dizer que vocês são realmente bem-vindos. E nosso objetivo ainda é formar uma família, né? Uma família, quando Cristo vier, vai arrebatar a sua igreja. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Assim vamos ver a eternidade. Então, que aqui todas as nossas barreiras possam ser derrubadas, né? Como tem aquele cartaz lá fora, né? Aqui não tem lugar para pessoas perfeitas, até porque não existem pessoas perfeitas, né? Mas nós queremos amar, nós queremos apoiar, nós queremos conviver junto com as pessoas com os maiores defeitos possíveis, né? E que possamos então aprender a conviver, né? E a ajudar, e a apoiar, e a tolerar, né? Porque um dia nós vamos precisar também de um apoio de alguém quando nós pisarmos na bola. E vamos ter alguém com a mão estendida para nós. Que estejamos sempre como igreja, com as mãos estendidas uns para os outros, ajudando, incentivando e confortando. Então, vocês que nos visitam nessa noite, é uma alegria muito grande tê-los aqui. E depois nós vamos dar um abraço em vocês, né? Eu queria orar nesse momento, pedindo, já fizemos isso, pedindo a orientação de Deus para este culto, para a sua vida, para o seu coração, que o seu coração esteja com uma terra assim, olha, ávida, com uma terra fértil, para receber hoje o louvor, para que você louve junto, para que você possa receber a palavra, para que você possa receber a comunhão, e o motivo pelo qual você está aqui nessa noite, trazido por Deus, possa ser completado. Então vamos orar nesse momento. Senhor, é muito significativo para nós estarmos nesta hora, neste culto, com a tua igreja.
Nós entendemos, Pai, em nome de Jesus, que Tu estás aqui conosco, porque assim mesmo Tu tens dito, Senhor. Pai querido, a Tua presença nos constrange. A Tua presença, Senhor Deus, é algo assim incomparável. Não temos comparação nenhuma que possamos fazer para explicá-la, Senhor Deus. Por isso nós queremos estar humilde diante de Ti, queremos estar ávidos para ouvir a Tua palavra ao nosso coração, queremos ter temor na Tua presença, Senhor. Por isso, ó Pai, que Tu possas abençoar a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite em suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto para vocês, apenas uma leitura, sem comentários. E se você quiser abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, pode acompanhar a leitura. E se você não está com a Bíblia, eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Talvez vocês não possam entender muito bem isso, mas quando o povo fazia sacrifício ao Senhor, que subia aquela fumaça do sacrifício, Deus recebia aquilo como um aroma agradável. Depois ele diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma testemunha, de nenhuma espécie, de impureza e de cobiça, porque essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certo disto. Você pode estar certo de quê? De que nenhum imoral, nenhum impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança, essas pessoas. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem em desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Sabe, no mundo de hoje, a gente precisa começar a aprender mais ainda, discernir o que é certo e errado, e se afastar daquilo que é errado, deixar aquilo que é errado, porque nós fomos chamados para a luz do Senhor. Amém. Amém. Queria que você prestasse atenção em alguns avisos que eu vou dar agora. Na próxima domingo pela manhã, nós temos o culto de ceia do Senhor, É um momento sempre de festa para nós, de celebração. Então nós gostaríamos de convidar todos vocês para que não faltassem. Próximo domingo, primeiro domingo de cada mês, nós temos a celebração da ceia e você é bem-vindo nesse culto. No dia 8, agora, vai ter o reinício do Encontro das Mulheres. Será num sábado à noite, uma palavra muito especial, uma palavra vinda de Deus para o seu coração, mulher, moça, às 19h30, dia 8. E depois nós vamos ter um coquetel aí, e o valor é R$10. Você pode procurar a Marília está lá fora numa mesa sentada lá e aguardando sua inscrição depois do culto. O último aviso é o seguinte, eu vou falar até esse dia para que fique bem gravado em nossos corações e realmente a gente tenha vontade de vir. No dia 22 de março, é um sábado, nós vamos ter aqui na igreja um evento chamado
Conexão Missionária. Já fizemos outras vezes, essa é a terceira ou quarta edição, mas aqui nesse dia, começando às 9 horas da manhã, até a noite, nós vamos ter missionários de diversos países vindo aqui ao Brasil e vindo à nossa igreja. Meus irmãos, olha, é um investimento muito grande. Eu sei que muitas igrejas só vão receber funcionários da Junta de Missões Mundiais, mas nós vamos receber os missionários, vamos receber a missionária Noêmia, que está na África fazendo um trabalho maravilhoso, assim, é algo, né? Nós vamos receber a missionária Ludmila, quem já esteve aqui ouvindo a Ludmila esteve no Sudão, e a última vez que ela saiu daqui, ela estava muito apreensiva, por causa da crise no Sudão. Ela saiu de lá, ela passou por coisas seríssimas, né? E teve que sair de lá, e talvez ela conte experiência, outros missionários em tantos outros lugares. Então vai ser um investimento que você precisa ouvir para saber até para onde está indo o dinheiro que você coloca aqui, ó. Você vai saber onde é que está indo o dinheiro, o que está sendo feito com o dinheiro que você coloca aqui. Porque às vezes alguém diz, você dá dízimo para a igreja? Eu dou, mas eu sei o que está sendo feito. E você vai se informar. Nós vamos servir almoço, vai ter um lanche à tarde aqui, né? E o dia todo nós vamos passar aqui ouvindo esses missionários. Eu gostaria que você pudesse realmente assim, ó, separar aquele dia, cancela algumas coisas, transfira algumas coisas, né? Se os dois não puderem vir por causa de crianças pequenas, quem sabe o marido vem pela manhã, a esposa vem à tarde, ou um deles fica o dia todo, mas vai valer a pena, como aconteceu das outras vezes. Nós vamos sair munidos de tantas informações do que está sendo feito no campo missionário, e vocês vão saber o que os batistas têm feito por esse mundo em obras missionárias. Então eu quero deixar com vocês esse convite, e venham mesmo, porque, como eu disse, é um investimento muito grande que está sendo feito pela nossa Junta de Missões Mundiais, né, para nós termos aqui poucas pessoas. É sempre aquela história, né, de que uma determinada igreja celebrava a ceia, e só quem trazia o suco de uva eram as pessoas, né? O suco de uva colocava lá num barril, né, e depois servia suco de uva. E um sempre trazia um litro com água. Ele disse assim, todos os membros trazem suco de uva, então eu vou trazer água que não vai fazer diferença nenhuma. Só que 90% trazia água. Você está dizendo o seguinte, eu não vai fazer diferença nenhuma, ninguém vai sentir minha falta. Não é questão de sentir falta, é do Espírito Santo falar com você. Então não deixe de vir, né? Você que pertence à igreja, principalmente você que é membro da igreja, você é a igreja. Então agende, a partir do domingo que vem nós vamos começar a colocar no boletim mais informações para que você possa estar aqui e nós celebrarmos essas missões, né, que a nossa igreja tanto ama, e o Senhor tem aberto tantas portas neste mundo para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado. Porque se essas pessoas não ouvirem, elas estarão perdidas. Se elas não ouvirem e não aceitarem a Jesus, elas estarão indo para o inferno. Na França, quando havia pena de morte, um homem ia morrer, porque ele havia cometido determinado crime, e na hora da morte dele, um pastor foi fazer uma cerimônia, né? Foi falar sobre o céu e o inferno, e quando ele terminou, aquele homem disse assim, o senhor acredita mesmo nisso que o senhor está pregando? O senhor acredita mesmo nisso? Eu disse, claro que acredito. Ele disse, olha, se eu acreditasse nisso que você está pregando, eu atravessaria a França, mesmo que fosse de joelhos, mesmo que fosse sobre cacos de vidro, para pregar essa mensagem a todas as pessoas. Porque se elas não aceitarem, estarão perdidas eternamente. Então que nós possamos, né, saber o que nós estamos fazendo, contribuir o que nós estamos contribuindo, e principalmente orar pelos missionários que estão lá agora, nesse mundo afora aí, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Missionários que nós, né, da nossa igreja e de outras igrejas batistas do Brasil, nós enviamos. É nossa responsabilidade, então, venha nesse dia, nós vamos depois estar dando mais informações. Ok? Daniel, pronto para louvar o Senhor? Vamos louvar, queremos convidar toda a igreja para louvarmos com muita intensidade, com muita emoção,
O Alexandre já ficou de pé ali, né, Alexandre? Que coisa boa. Só você, mas continua de pé, que daqui a pouco todo mundo mais vai ficar. Aí, todo mundo de pé? Deus está falando no meu coração desde que o culto começou. O texto que o pastor Roosevelt leu, Efésios 5:1, diz: sejais, pois, imitadores de Deus. E hoje de manhã, na EBD, o Lucas Neusser, ele falou sobre Mateus 14, 22, e ele não se deteve num versículo que não era importante para a palavra que ele deu, mas Jesus, após ter alimentado as multidões, despediu seus discípulos e disse para eles: peguem o barco e vão até o outro lado do rio. Ele despediu também as multidões, e daí ele subiu ao monte para orar. E o texto diz que ele separou um tempo, e ele sozinho se dirigiu ao monte, e lá ficou para orar. Depois, no meio da noite, ele se dirigiu aos discípulos, e ele anda sobre as águas, e os irmãos conhecem o texto. Mas, sejais, pois, imitadores de Jesus, imitadores de Deus. Somado a esse versículo que eu li hoje pela manhã, Deus me chamou a atenção, talvez porque eu precise ter mais tempo de oração, mais tempo de intimidade, mais tempo de leitura da palavra com Ele. E é justamente sobre isso que fala essa música. Que nós todos possamos ser imitadores de Cristo e separar esse momento que é tão importante para cada um de nós. A gente fala: Deus, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Mas nós não saímos do lugar. Nós não separamos esse momento. E é necessário separar esse momento. Senão vai ficar difícil para Deus agir. Te dispõe, te disponibiliza. Separa um momento para falar com Ele. Talvez muitos aqui, nessa noite, este seja o primeiro momento do teu dia. Não tem problema. Faça desse momento um momento especial. Um momento onde não os homens, mas Deus irá falar contigo. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. E é isso que nós queremos. Eu posso me completar. Fala para Deus. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Separa um momento aos Teus pés. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Eu queria convidar a todos, aqueles que puderem, fecharem os olhos e levantarem as mãos, como sinal de rendição a Deus, como sinal de Senhor, eu estou aqui, me leva. E quando nós pedimos para Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, é porque nós estamos rendidos diante dos teus pés. Então ergue tuas mãos, fecha os teus olhos e peça: Senhor, me leva, Pai, me leva para perto de ti, me leva para junto de ti, Deus. Pai amado, tu estás vendo, Pai, cada coração aqui, Pai, prostrado diante de ti, Senhor. Tu estás vendo cada mão levantada, Pai, com o significado de que nós nos rendemos a ti, Deus. E que assim seja em nossas vidas, Pai. Meu Jesus, me leva para perto de ti, bem perto. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. A igreja. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade, bem forte, eu posso me completar. Eu posso me completar. E é isso que eu quero diante de ti, meu Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Me leva onde eu Posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Prostrado diante de ti. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me
leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Amém. Creia, porque Deus é real. Colocar minha fé em ti, só em ti. Caminhar sem ao lado olhar e com foco só em ti. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Coloque nele, só nele a sua fé. Colocar minha fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. E só em ti, Senhor. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Eu vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro
do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, ao lugar de comunhão, de comunhão, de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Só o João está batendo palma. Todo mundo. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Bem forte. Oh, oh, tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei, ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei, ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Amém, amém, amém. Eu gosto de músicas que te tiram o fôlego para cantar. Essa é uma delas. Existe uma música muito conhecida, tenho certeza que todos aqui a conhecem. E ela fala da corça, da seca e da chuva. E se a letra dela não for contextualizada e entendida, ela é simplesmente uma música bonita. Mas a terra seca que nós falamos é o meu coração, é o coração de cada um aqui. A chuva que cai sobre essa terra seca do meu coração é Deus
falando comigo, justamente naqueles momentos que eu separo para falar com Ele. E o salmista na Bíblia já diz que a corça procura pelas águas quando está em perigo, e a terra seca tem sede da chuva, e o meu coração é igual. Ele precisa dessa chuva caindo sobre mim. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Abre teu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, ó, vem, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, ó Deus, faz chover, faz chover, ó Deus. Venha, Senhor, sobre a terra seca do meu coração, Pai. Venha, Deus, porque eu sei que preciso, Pai, separar mais tempo para Ti, Deus. Toca em meu coração, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja me incomodando, Deus. Vem com a Tua presença, Pai, na minha vida, Pai. Sem a Tua presença, a minha vida se racha como terra seca, Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Eis meu coração aqui, Pai. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Abre o teu coração nessa noite, porque as águas vindas de Deus querem morar e transformar teu coração em terra fértil e não mais terra seca. Deixa teu coração aberto para Deus falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Pegando o gancho aqui do Daniel, sobre a reflexão que o Lucas Neusser fez hoje pela manhã, uma inspiradora reflexão, quando de madrugada Jesus andando sobre as águas, e os discípulos naquele barquinho, e eles ficaram atemorizados, e Jesus disse: olha, acalmem-se, sou eu. E Pedro então disse: Senhor Deus, se és tu, manda ir contigo. E todas as vezes que eu preguei nesse texto, eu sempre dizia que a parte mais difícil desse texto é quando Pedro saiu do barco e foi para o mar. Eu sempre dizia que o primeiro passo era o mais difícil, porque ele tinha que tirar do lugar sólido e colocar no líquido, e pisar no líquido e tirar do sólido. Depois, pensando um pouco mais, eu não sei se o barco deveria ser não um barco tão pequeno que ele pudesse fazer isso, mas um barco maior. Como é que ele fez? Se pendurou e depois apoiou os dois pés na água? Ou será que ele pulou do barco na água? E o que causou o problema no Pedro foi o vento. E eu estava perguntando assim, será que quando Pedro pulou na água já havia o vento? Ou depois que ele começou a andar que veio o vento? Vieram os ventos. Mas todo o desequilíbrio de Pedro está registrado no versículo 30, que diz assim: mas quando reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Quando ele reparou o vento, ou seja, ele desfocou em Jesus e focou no vento. Aí começou a ter medo e começou a afundar. Naquele momento a fraqueza da sua fé fê-lo afundar. Eu quis dizer para você o seguinte: todas as vezes que nós estamos passando por uma crise, por um problema muito grande, e que nós focamos em nosso problema, focamos em nossa situação, e deixamos de focar em Cristo, na possibilidade dele, nós vamos começar a afundar. Porque nós estamos olhando o tamanho da nossa crise e não o poder de Jesus, como nós cantamos essa música aí, é o que diz. Eu queria orar com você nessa noite. Você pode estar passando por dificuldades, por apreensões, aguardando perspectivas, e esperando que circunstâncias possam ser alteradas, mas eu queria que nesse momento você focasse em Cristo, desfocasse da sua crise, focasse no poder dele. Se Jesus, agora eu olho para ti. Talvez não, com certeza, se Pedro estivesse andando, olhando para Jesus, é ele que me mandou, eu estou lá, ele está sobre as águas, por que eu não, já dei 3 passos, o primeiro que eu dei não afundei, estou aqui, então eu vou até o final. Mas ele olhou para o vento. Aí, depois que Jesus segurou Pedro, o texto diz mais adiante, que quando eles subiram no barco, o vento parou. Diz assim a palavra de Deus: e quando entraram no barco, versículo 32, o vento
cessou. Ou seja, quando você segura, isto é fé. Quando você segura, quando você foca em Jesus, quando você deposita toda a esperança só nele e não vê tua circunstância, porque tem pessoas que às vezes entendem que a sua circunstância é muito maior do que o poder do Senhor. Não é não, gente. Não existe nada que o Senhor não possa mudar. Ele pode mudar, Ele quer mudar. Então, o momento dessa hora que você olhe para Jesus, Senhor Deus, eu quero olhar para Ti. Tu me convidaste, eu vou. E quando Jesus entrar realmente em sua vida e começar a exercer o senhorio sobre você, então o vento cessa. Acabou. E depois, nesse versículo também diz que aí todos adoraram. Aí você vai adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez em sua vida. Queria orar nesse momento. Queria que você agora também na sua oração particular, pessoal, disse assim: Jesus, eu quero orar para Ti, Jesus. O meu foco é a Tua pessoa, é o Teu poder, o meu foco é o Teu amor. Não quero olhar, pode ser muito grande para a minha vida, mas não é para ali que eu quero olhar, porque isso pode me desviar, pode me enfraquecer, eu posso começar a afundar. Mas Jesus, eu quero olhar para Ti. Então, mude teu foco, olhe para Jesus. Ele pode, Ele quer, Ele tem todo o poder, Ele te ama. Olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias. Lembra aquela música que nós cantamos? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Não é isso? Olhe para o Senhor. Quero orar nesse momento. E se você precisa de uma oração nesse sentido, diga: Senhor Deus, me dê capacidade, ensina-me. Ou Senhor Deus, eu quero voltar o meu foco para Ti, para que o Senhor possa mudar, para que o Senhor acalme o vento. Eu pensei que a água fosse o maior empecilho para Pedro. O empecilho foi o vento, e que o vento possa cessar em sua vida. Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Deus, eu sei que Pedro era um homem de fé. Pedro era um homem que, Senhor Deus, era aquele teu amigo íntimo, Senhor. E Pai, ele tinha fé em Ti, mas naquele momento ele olhou para as circunstâncias. Senhor Deus, pode ser que alguém aqui nessa noite, Senhor Deus, não que esteja em pecado, nada disso, mas que esteja olhando e sentindo o peso das circunstâncias, das dificuldades, da tribulação, da dor, da opressão, da dúvida, Senhor Deus, e por isso está sofrendo um pouco mais, porque tirou o olhar da Tua pessoa, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Senhor Deus, que esta noite nós estejamos voltando os nossos olhares para Ti, Senhor Deus, voltando o olhar para aquele que tem dito: não temas, não temas. E nós não queremos temer, Senhor Deus. E Pai, que a partir disto, Senhor Deus, os ventos possam se acalmar na vida de cada pessoa que está depositando a sua fé em Ti, Senhor Deus, e que possa haver então um motivo de muita adoração, profunda adoração, por aquilo que Tu vais fazer. Senhor Deus, Tu mesmo entraste no barco com Pedro, Senhor Deus. E Pai querido, que o Teu caminhar com cada pessoa aqui nesta noite seja um caminhar muito íntimo, muito profundo e muito de perto, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa realmente abençoá-los. Nós vamos ter agora um momento de entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e que o Senhor possa abençoar, que aquilo que nós estamos depositando aqui, que possa retomar em almas salvas, em almas, pessoas convertidas, e a nossa igreja possa continuar sendo uma igreja feliz, e nós possamos investir em planos e projetos sociais que possam aliviar a dor de muitas pessoas. Faça isso com fé e faça isso com convicção. Que Deus te abençoe grandemente. Derrama a chuva neste lugar, vem com Teu
rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Queria convidar as crianças, elas podem se dirigir para o cultinho infantil delas. Todas as crianças podem ir sem correria, tá, crianças? As crianças podem se dirigir para o cultinho infantil. Amém, graças a Deus. Só mais um pequeno anúncio. O Daniel lembrou aqui, hoje o Maia está de aniversário. O Maia está ali atrás, né? Fica em pé, Maia, para a gente te ver. Parabéns, que Deus te abençoe e cuide da tua vida e da tua história. Irmãos, graças a Deus por esse culto. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz, pastor, voltando de férias. Graças a Deus pela vida dele. E hoje, eu não sei se você percebeu, mas realmente o momento de louvor foi muito especial hoje. Deus está passeando no nosso meio e isso é ótimo, nós ficamos muito felizes por isso. Nós estamos hoje encerrando o tema de mensagens Família do Jeito de Deus. Hoje é a última mensagem de fevereiro sobre esse assunto. Nós falamos já 3 vezes sobre família e hoje vamos falar mais uma vez sobre família. Eu queria ter falado sobre esse assunto há muito tempo já e nos últimos dias, lá de janeiro, Deus me lembrou desse assunto e eu gostaria de repartir esse assunto com você e gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse tema é muito importante no meio da família. Esse texto que nós vamos ler, dá para a gente falar sobre vários assuntos, mas é muito interessante que ele fala sobre família. Não parece, mas ele fala sobre família. Então nós vamos ler um texto que está em Juízes, no capítulo 2, de 6 a 17. São 12 versos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse texto é impressionante e essa história é impactante. Gostaria que você prestasse atenção e colocasse a sua mente nesse texto para entender o que Deus está querendo nos falar nesta noite. Juízes, capítulo 2, de 6 a 17, diz assim: Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Por isso,
a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor, não seguiram o exemplo deles. 12 versos, já lemos. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, eu quero pedir que a Tua palavra possa impactar os nossos corações nesta noite. Nós pedimos que o Teu recado seja claro à Tua igreja. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é esse: os pais da nova geração. Os pais da nova geração. Nós podemos dividir em duas partes: os pais e a nova geração. Nós estamos falando sobre família, e o texto que nós lemos é sobre família. E nós vamos falar sobre os pais da nova geração. Um casal, creio que em São Paulo, há 3 anos atrás, se conheceram na internet, nas redes sociais, o Anderson Cerqueira e Janete dos Santos, e decidiram se casar. E tiveram um filho. Até aí tudo bem, anonimato como qualquer outra pessoa normal, até que o casal foi falado em vários jornais de todo mundo. Sabe por quê? Eles decidiram dar um nome ao seu herdeiro, e escolheram o nome de Facebookson. Deram o nome ao menino, Facebookson. Já pensou um pai e uma mãe chegando para o filho dizendo assim: Facebookson, sai desse computador, rapaz. Não dá, não tem como. É o Facebook, não tem como. Uma vez em Porto Alegre, eu estava fazendo um projeto social e cheguei perto de um menino e perguntei assim: como é que é teu nome? Quer participar do programa, do projeto? Eu quero. Como é que é teu nome? Meu nome é MacGyver. Então assim, os pais dão cada nome para os filhos que a gente fica impressionado. Eu dei uma olhada sobre os nomes e alguns nos saltam, assim, a gente chega a se impressionar. Por exemplo, Michael Ed Murphy. Michael com que? Ed Murphy. Teve um que deram o nome seguinte: Michael Jackson. Não é Jackson, é Jackson com G, Q e C cedrilha, como diria alguém. Michael Jackson. Teve um que misturaram com o Brasil e Estados Unidos, Elvis Presley da Silva. Fizeram os dois para dar uma combinada, ficar bacana o negócio. E o último que deram, mais bíblico, Faraó do Egito Souza. Um sobrenome brasileiro, mas Faraó do Egito Souza. Imagina no colégio esse guri, que coisa séria. Mas é engraçado que nós rimos, mas o problema da nova geração, gente, não está nos filhos. O problema da nova geração está nos pais. Já desde o início dá um nome para o guri, que é uma tortura para o guri. Depois o guri quer fazer besteira, não sabe. Deram o nome errado para o guri e assim vai. Mas existe um provérbio árabe que diz o seguinte: se o pai for a cebola e a mãe o alho, como pode o filho cheirar como um doce perfume? Se o pai for a cebola e a mãe o alho, como pode o filho cheirar como um doce perfume? Irmãos, nós lemos um texto aqui que, na verdade, a gente não entendeu. A gente leu o texto ali, mas não deu para entender direito. Eu já li esse texto algumas vezes, não entendia. Aí eu parei essa semana ali com mais calma. E eu quero distribuir esse texto para você nesta noite, mas antes eu quero contar a história, por que chegou até aquilo que a gente leu. É o seguinte: você sabe que Deus chamou Abraão, aqueles patriarcas da fé, nos primórdios, e foi aquelas gerações passando. Deus chamou Abraão, Abraão tinha um filho chamado Isaac, Isaac tinha um filho chamado Jacó, e Jacó tinha vários filhos, e um deles se chamava José. E José era um menino queridinho pelo pai, e os irmãos não gostavam daquilo, e eles então vendem aquele menino, e a história segue, ele vai parar no Egito. E aí José vira governador do Egito, o povo, a família de José vai depois lá para o Egito, eles pedem perdão, tem aquela aliança renovada, eles chegam no Egito, aí tudo bem. O faraó adorava José porque ele era um homem de Deus, e faraó via em José um homem de Deus. O que aconteceu?
mudou o Faraó, trocou, porque Faraó não é um nome, por exemplo, João, não é isso. Faraó é como se fosse um título. E aí mudou o Faraó, e o Faraó não conhecia aquele povo de Deus que estava lá e não gostava, porque o povo começou a se multiplicar na terra, e aí ele ficou com inveja. O que aconteceu? Ele escraviza o povo de Deus no Egito. Aí o que acontece? Deus levanta um libertador chamado Moisés. Aí Moisés liberta aquele povo do Egito e sai em direção a Canaã, a terra prometida. Só que durante o percurso, Moisés morre. Só que antes de ele morrer, ele levanta um sucessor chamado Josué. E aí Josué levanta e ele acelera o povo até a terra prometida, que é Canaã, e o povo chega lá com a sua família. Algumas pessoas desistem pelo caminho, na verdade a maioria do povo, e chega Josué e Calebe com as famílias dele lá. Essa história que nós lemos aqui é a história do povo já na terra prometida. Com o que aconteceu com o povo, eu vou te explicar o que aconteceu agora. O sucesso ou o fracasso da nova geração está nos pais. Pais, escutem o que eu vou dizer. O sucesso da nova geração está nos pais, não está nos filhos. Bons pais tornam os filhos bons. Pais de Deus que andam com os filhos, que discipulam os filhos, que caminham com os filhos, tornam os filhos grandes homens e mulheres de Deus. Então nós não podemos inverter os papéis dizendo assim, o problema está na nova geração. Não está. O problema está nos pais, gente. Nós precisamos analisar isso. O problema está nos pais. Mas João, o que os pais precisam fazer diante de tantas lutas e dificuldades? Em primeiro lugar, tornar os feitos de Jesus conhecidos à nova geração. Eu vou te explicar. O texto diz no verso 10 o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração, uma nova geração que não conhecia o Senhor. Gente, isso é muito interessante, presta atenção no que eu vou te falar. Como pode os filhos da geração de Josué, os filhos daqueles anciãos, homens de Deus, não conhecerem a Deus? Eu vou te explicar. Quando o povo chegou lá na terra prometida, Josué e os anciãos deram tudo para eles. Vocês podem escolher que terra vocês querem, vamos para cá então. Construíram, cresceram, plantaram, frutificaram, fizeram uma série de coisas. Mas teve uma coisa que eles não fizeram com os filhos. Eles não tornaram os feitos de Jesus conhecidos àquela geração. Sabe o que eu aprendo aqui? Que só exemplo não adianta. Isso é meio estranho. Gente, só exemplo não adianta. Você pode ser uma pessoa exemplar. Se você não torna os feitos de Jesus conhecidos para os seus filhos, eles perecem. Olha que coisa interessante, gente. Josué era um grande homem de Deus. Josué foi um homem impressionante, mas sabe qual foi o problema dele? Ele não fez a sucessão para as famílias. Ele não levantou um novo líder, que aquele líder falasse para os pais, dizendo assim, vocês precisam andar com seus filhos, vocês precisam discipular os seus filhos. E é muito estranho isso, gente, porque a geração de Josué era uma geração perseverante, era uma geração exemplar. Mas, quando eles morreram, morreu a fé dos filhos. A espiritualidade morreu juntamente com a geração mais antiga. A geração antiga estava morta e sepultada. A espiritualidade da nova geração estava morta e sepultada. Que coisa interessante. Diz que certa vez numa escola dominical, uma professora falou o seguinte: hoje vocês vão desenhar o retrato de Deus. Vocês vão desenhar o retrato de Deus. E aí uma das meninas pintou Deus na forma de um arco-íris, brilhante, colorido, belo. Outra pintou Deus como um senhor velho saindo de uma nuvem. Outro fez Deus pintado como super-homem. Mas o mais interessante foi uma menina que disse o seguinte: eu não sabia como era Deus, e por isso eu desenhei o retrato do meu pai. Gente, nós precisamos tornar Jesus conhecido à nova geração. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez assuste você. Existem pessoas que são filhos de pessoas que temem a Deus, que não conhecem a Deus.
Os pais são pessoas bacanas, pessoas trabalhadoras, mas os filhos não conhecem a Deus. É muito estranho isso, gente. Porque assim, só ser exemplar, não é só crente que é exemplar, gente. Tem gente aí fora que dá muito mais exemplo do que crente. O que o cristão precisa fazer? Ele precisa fazer com que o seu filho conheça Jesus, conheça o Senhor. Não que ele participe de algumas coisas, de alguns eventos, mas que ele conheça ao Senhor. Que ele conheça o Senhor. O que nós precisamos fazer para que os filhos conheçam o Senhor? Por exemplo, imagina se um pai e uma mãe, uma vez por semana, ele senta com um filho, pode ser um jovem, pode ser um adolescente, uma criança, pode ser um junior, senta com ele uma vez por semana e conta uma história da Bíblia para ele, frente a frente. Imagina, gente, se um pai ou uma mãe dá um testemunho por mês ao seu filho do que Jesus fez na sua vida. Olha, filho, eu achava que eu não precisava de ninguém, mas deu tudo errado na minha vida e eu conheci o Senhor da vida. Isso impacta o filho, Imagina, gente, se os pais, por exemplo, num domingo à noite, eles colocam a família inteira de joelhos na sala e dizem assim: nós vamos orar por essa semana, e Deus vai agir no nosso meio essa semana. Quando vê, Deus age, aí o filho, peraí, Deus existe mesmo. Nós precisamos, gente, tornar Jesus conhecido à nova geração. A nova geração, a gente vê a gurizadinha com o tênisinho piscando, os gurizinhos, aqui ó, meu tênisinho pisca, e aí o teu coração está piscando, meu? Nós damos tudo para as pessoas, a gurizada está cheio de coisa aí, e os filhos estão crescendo sem Deus, e dentro da igreja, gente, sabe por quê? Porque Josué era um grande homem de Deus, os anciãos da época de Josué eram homens poderosos, mas a geração que se levantou depois deles, foi uma geração que não conhecia Deus. É ilógico, gente, sabe por quê? Porque só ser exemplar não adianta, nós precisamos tornar Jesus conhecido à nova geração. Senão eles vão padecer. Segundo lugar, o que os pais precisam fazer? Está aí. Afastar os filhos da idolatria espiritual. Essa aqui é muito importante, gente. Os filhos precisam ser afastados da idolatria espiritual. Sabe o que aconteceu? Os filhos dessa geração fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Eles seguiram outros deuses, eles provocaram a ira do Senhor, eles adoraram Baal e Astarote. Você sabe o que é Baal e Astarote? Eu vou te explicar. Baal é um deus masculino, é uma deidade cósmica. Os adoradores de Baal acompanhavam os seus cultos com violência, eles sacrificavam crianças e tinha extrema imoralidade sexual nos cultos a Baal. E o povo de Israel lá adorando a Baal, porque a geração não conhecia Deus, nem sabia que era Deus, adorando a Baal, achando o máximo aquilo. E a nova geração sendo sacrificada. Tinha a deusa Astarote, que era a deusa feminina da fertilidade e da guerra. Era conhecida como a rainha dos céus, ou a minha senhora. E os filhos de Israel se prostituíram a Baal e Astarote. Os filhos da geração de Josué, de Caleb, aquela geração perseverante. Eles se prostituíram, eles viraram idólatras. Idólatras. E aconteceu uma coisa muito interessante, gente. Sabe o que aconteceu com o povo? O texto diz que eles viraram inimigos de Deus. Gente, uma coisa é o diabo incomodar a nossa família. Tu sabe que ele incomoda, isso aí tu já sabe. Agora, Deus ser o nosso inimigo é a pior coisa que uma pessoa pode querer na sua vida. O texto diz que o povo, quando levantava para batalhar, ele perdia, porque ele se tornou um povo idólatra. E sabe quem que derrotava eles? O próprio Deus. Porque na família daquele povo, Baal e Astarote eram os deuses daquela família. E tudo que eles faziam dava errado, porque eles tinham outros deuses, eles adoravam outro senhor. Outro senhor. E o povo começou a ficar em grande aflição. Eles eram saqueados, eles eram roubados. Eu quero dizer para você uma coisa: se na sua família tiver, no seio da sua família, tiver idolatria a outras coisas, você pode ter certeza que você vai virar inimigo de Deus. A pior coisa que uma pessoa pode querer na vida é ser inimigo de Deus. O diabo a gente já sabe que ele é nosso inimigo,
Mas Deus, Ele disse assim, eu não vou abençoar esse povo, eu não vou abençoar essa família tão grande, porque eles estão adorando outros deuses. Diz que no Ceará, uma vez, eles resolveram fazer um Deus grande, gigante, um Deus grande. E aí eles subiram no cume da montanha e fizeram lá o corpo do Deus, fizeram. E aí eles decidiram fazer a cabeça daquele Deus lá embaixo no morro. Aí eles não conseguiam levar a cabeça do Deus depois lá para cima. Sabe o que aconteceu? Os mais jovens, que conseguiam subir no morro, adoravam o corpo do Deus. E os mais velhos, que não conseguiam subir, adoravam a cabeça do bicho. Gente, o ser humano, ele chega num ponto que a gente não acredita. O que pode acontecer? Mas o problema, gente, é que às vezes a gente só olha para essas coisas mais extraordinárias, esses deuses extraordinários. Mas os maiores deuses são os sorrateiros que vão entrando na nossa família e a gente vai batendo palma. A gente vai achando legal, que bacana, que maravilhoso. E aí o diabo, ele entra na nossa família. E a nossa família se torna um grupo de pessoas que cultuam tudo, menos o Senhor da vida. Nós nos tornamos idólatras. Alguém disse, aliás, um homem chamado Gertrude Wasserzug, ele disse o seguinte: aquele que quer tornar Deus visível, não tem mais o verdadeiro Deus invisível, mas produziu um ídolo para si. Pai e mãe, que está aqui presente nessa noite, você sabe o que os teus filhos estão vendo na internet? Você sabe o que os teus filhos estão escutando? Você sabe o que os teus filhos estão lendo? Você sabe? Ou você acha que sabe? Você tem noção? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico impressionado com os pais. Eu fico impressionado. Eles não têm noção do que a nova geração está fazendo. E nessa noite essa palavra é para você, para te alertar, para você tirar Baal e Astarote de dentro da sua casa. Talvez não visivelmente, mas espiritualmente, e afastar os teus filhos da idolatria. Você precisa perceber como estão as decisões dos filhos. Outra coisa que eu acho impressionante, que às vezes os filhos tomam decisões e tu espera que os pais vão dizer assim, não faz isso, meu filho, isso é errado, Deus não aprova. E os pais batem palma. É isso que me impressiona, gente. Não é outras coisas, é isso que me impressiona. Não é uma decisão errada de um filho, é o bater de palma dos pais. Eu acho impressionante. Gente, quando nós decidimos seguir a palavra, gente, eu tenho falado muito sobre isso aí, tu tem que ficar com a palavra, não é com a opinião das pessoas. A maioria acha isso, o que Deus acha? E aí os filhos tomam decisões erradas, e aí o futuro deles é comprometido, e eles viram como esse povo, um povo que ficou oprimido, um povo que ficou inimigo de Deus, um povo que cansou. Era um povo que tinha entrado na terra prometida todo feliz. Gente, nós chegamos aqui, nós estamos em Canaã. Só que eles não expulsaram os deuses que tinham lá naquelas terras. E aí o povo virou idólatra, e a família das pessoas penou por causa da idolatria. Você tem analisado as amizades que o seu filho tem? Com quem o seu filho e a sua filha têm andado, você nem imagina. Você tem analisado o vocabulário dos teus filhos? Você sabe que o teu filho e a tua filha têm falado, você não tem a mínima noção. Você já parou alguma vez para perguntar para o seu filho em quem você crê? Gente, eu estou impressionado. Eu tenho conversado com pessoas há muito tempo na igreja, eu pergunto assim, como é que está a tua fé, o que tu crê? As pessoas falam cada coisa que tu fala, de onde é que saiu isso, cara? Como é que não entendeu ainda? Sabe, a cabeça assim, acha que conhece a Bíblia, não sabe nada de Bíblia. E não precisa saber muito, gente. Nós precisamos saber que os valores de Deus são inegociáveis. Você sabe o que os teus filhos creem, você precisa saber isso. Você precisa conversar com eles. Meu filho, como é que está a tua fé? Em quem tu crê? Você vai se impressionar o que eles vão falar. Porque os pais da nova geração, gente, estão permitindo que a idolatria se instale no coração da família. E aí a família pena, a família perde, a família é destruída. Por quê? Não é porque não trabalha, porque a maioria é trabalhador. Não é porque não levanta cedo, porque a maioria levanta cedo. Mas é porque tem colocado outros deuses dentro de casa. E a família está perdendo. Os filhos saem para vencer na vida e perdem. Os filhos saem para lutar pelos seus
o seu futuro e perde. Não é porque não luta, é porque Jesus não é o Senhor da vida dele ou dela. Por isso que as nossas famílias têm perdido, gente. Por isso que nós temos perdido. Não é porque a gente não tem tentado, mas é que Baal e Astarote precisam sair de dentro das nossas casas. Terceiro lugar, o que os pais precisam fazer? Preparar os filhos para serem os líderes da próxima geração. Você precisa preparar os teus filhos para que eles sejam um exemplo espiritual à nova geração. Não é exemplo de bens. Meu filho tem um carro, tem uma casa, tem um tênis, tem uma camisa de marca. Não é isso. Você precisa preparar os teus filhos para serem líderes espirituais da próxima geração, que é a geração deles. Sabe o que Deus fez? O texto diz que o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Deus levantou 13 juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, que foram juntos, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abdom, Sansão e Samuel. 13 juízes, para que aquele povo voltasse a ser abençoado. A misericórdia de Deus voltou àquele povo. Nessa época dos juízes, estava tendo a transição entre a vida tribal nômade, que era desarticulada, e a organização de uma federação que por fim resultou na formação da monarquia. Então os juízes ajudaram aquilo. E aos juízes foi concedido fazer alguma coisa periodicamente para aliviar os sofrimentos de Israel. Ao levantar juízes, Deus não queria punição, Ele queria a salvação do povo. Então quando esse povo estava sem Deus, sem conhecimento de Deus, totalmente idólatra, totalmente desviado do Senhor, Deus viu alguns homens no meio daquela geração que Ele disse: eu posso levantar essa pessoa, como Gideão, como Sansão, como Jefté. E Deus levantou aqueles homens para abençoar aquelas pessoas. Uma vez eu escutei um cara falando uma coisa muito interessante. Ele disse assim: eu estou preparando o meu filho não para daqui a pouco, eu estou preparando o meu filho para daqui a 30 anos. Eu achei aquilo fantástico. Ele está preparando o seu filho para a próxima geração. Próxima geração. E você precisa deixar pegadas, porque um dia nós vamos passar, gente. Você que é pai e mãe, você vai passar. Você precisa deixar pegadas para que os seus filhos sigam o caminho direito. Alguém disse o seguinte, um homem chamado Joel Comiskey, em Multiplicando a Liderança, um livro, ele disse o seguinte: liderança é como o abominável homem da neve, cujas pegadas estão em todo lugar, mas não é visto em lugar algum. Sabe quando que os seus filhos vão mostrar que realmente eles foram preparados? Quando você não estiver por perto. Quando você não estiver por perto. Aí você vai ver como foi a preparação. Como foi a preparação. Eu queria dar 3 desafios para você fazer com os teus filhos. Marque encontros pessoais com o seu filho, frente a frente com ele. Faça ele refletir. Ajuste os erros e inspire o seu filho, inspire ele. Traga seus filhos na escola bíblica, nos GPs, nos cultos. Traga os seus filhos para esse ambiente. Eles precisam conhecer a Deus. Agora não transfira as responsabilidades, porque às vezes o que mais acontece é 2 transferências. Às vezes os pais transferem as responsabilidades para a escola e para a igreja. Os professores, olha, eu tenho uma admiração por professor. Os professores desses colégios, às vezes eles não são só professores, eles são pai, mãe, avô, tia, tio. Eles ajudam, e a carga emocional que eles carregam é imensa, porque os pais transferiram as responsabilidades. Nós precisamos ter as nossas responsabilidades. Outra coisa importante é: compre livros de Deus para os seus filhos. Invista em acampamentos, leva os seus filhos nos acampamentos evangélicos. Paga uma viagem missionária para os teus filhos. Eles vão voltar cheios de Deus e vão impactar a geração deles. Nós precisamos, gente, levantar uma nova geração. Você precisa levantar o seu filho para ser um líder na próxima geração. Não é para ter bens, não é para mostrar para os outros: esse é meu filho, ele se formou em tantos cursos e ele tem tantos carros e tantas casas. Não é isso, gente. Porque esse povo estava na terra prometida, eles tinham tudo do bom e do melhor, os melhores alimentos, as melhores casas, a alegria total, porque era uma paz naquele ambiente.
Mas aí eles deixaram que os outros deuses tomassem conta deles. E eles se tornaram pessoas que estavam sofrendo. Pode passar. Esta é a mensagem desta noite. Os pais da nova geração. Os pais da nova geração. Pais, vocês precisam acordar para a nova geração que está vindo aí. Vocês precisam amar mais a Deus do que a seus filhos. Vocês precisam ser de Deus. Vocês precisam abençoar os seus filhos. E nós aprendemos nessa noite 3 coisas. Primeiro, nós aprendemos que, na verdade não como primeiro lugar, mas como uma frase: o sucesso ou fracasso da nova geração está nos pais. O que os pais precisam fazer? 3 coisas. Tornar os feitos de Jesus conhecidos à nova geração. Segundo, afastar os filhos da idolatria espiritual. Terceiro, preparar os filhos para serem os líderes da próxima geração. Você precisa fazer isso, porque senão vai dar problema, vai ter pesos, vai ter anos de dificuldade, vai ter problemas sérios. Para terminar, eu quero contar 3 coisas rápidas e simples. Alguém disse que os filhos são como sismógrafos. Eles registram todo o abalo doméstico. Os filhos são como sismógrafos. Eles registram todo o abalo doméstico. Charles Allen, o autor da A Psiquiatria de Deus, disse o seguinte: de certo modo, os pais constituem o primeiro Deus que a criança conhece. Do mesmo modo como aprende a amar e respeitar seus pais, assim também a criança irá amar e respeitar a Deus. Porque quando ela olha para o pai, na verdade, por trás de um pai e de uma mãe, existe um Deus ao qual eles creem ou adoram. E o primeiro Deus que a pessoa analisa é como é que é a vida do pai e da mãe. Então eu vou seguir esse Deus, essa forma de ser. E ele segue. E para terminar, eu queria falar uma coisa sobre a filha de Russell Shedd. Russell Shedd é um escritor, um teólogo, exegeta da Bíblia. A filha dele disse o seguinte: sei que papai tem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu nunca vi meu pai pecar. Irmãos, essa palavra hoje não é uma palavra de a gente sair daqui emocionado, de fazer apelo, de a gente sair aqui, nossa, que palavra. Essa palavra de hoje é um alerta, gente, porque se a gente não cuidar, os filhos que estão no nosso meio vão ser uma geração que não conhece a Deus. O povo tinha tudo para dar certo. Josué foi um grande líder. Os anciãos de Josué eram grandes homens, mas eles não discipularam os filhos, eles não levantaram uma nova liderança, e o povo que prosseguiu não conhecia Deus. Gente, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Está vindo uma geração aí, que se não tiver pai e mãe, o mundo vai penar. E já está penando. O mundo está penando por causa de falta de pais e mães de verdade. Pais e mães que têm autoridade, que não têm medo dos filhos. Pais e mães que não idolatram os filhos. Pais e mães que tratam os filhos como tem que tratar e não como crianças. Você pega um menininho de 5 anos hoje, ele quer um papo cabeça. Tu acha que ele quer assim, que bonitinho. Ele quer um papo cabeça. Sabia disso? Ele quer um papo assim, vamos falar sobre um assunto legal. Gente, o mundo mudou, gente. O mundo mudou. Os pais precisam mudar, gente. Senão, a próxima geração vai penar. E muitas vezes, gente, tem tantas famílias que são gente boa, que são pessoas queridas, que são pessoas trabalhadoras, mas Baal e Astarote estão dentro do seu lar. Deus quer tirar Baal e Astarote de dentro da sua casa. Amém? Essa palavra, gente, talvez você não goste, talvez seja duro escutar isso, mas nós precisamos escutar. Os pais dessa geração precisam mudar. Não é ser perfeito, gente, não é ser cheio de qualidades, não, é ser humilde e ser temente à palavra. Ficar com a palavra em vez das modinhas que tem aí. Ficar com a palavra em vez do que todo mundo está fazendo. Ficar com a verdade, nem que custe ser rejeitado pelos homens. Nós, pastores, a gente começa, as pessoas gostam muito da gente, mas quando a gente começa a falar a verdade, as pessoas não gostam mais. Sabe por quê? Porque as pessoas querem coisas convenientes. E Deus está nos chamando para derrubar Baal e Astarote do nosso lar, e levantar um altar a Jesus do nosso lar, e ter decisões que se baseiam no que Deus fala, não no que a TV fala, não no que a mídia fala, não no que os eu achos falam.
no que Deus fala. Pai e mãe, a nova geração está vindo aí. Você precisa ser um homem e uma mulher de Deus, porque se você for, Deus vai abençoar a sua família. Toda vez que Deus levantava um juiz no meio do povo, o povo se voltava para Deus, o povo voltava a adorar a Deus, a terra era abençoada, a alegria era restaurada, até bênçãos materiais eram vindas. Você sabia que a miséria é fruto de idolatria? Pega povos idólatras, você vai ver povos miseráveis. Pega povos, aí olha na televisão os povos idólatras, são povos miseráveis. A idolatria gera miséria no meio da família. Mas quando o povo volta para Deus, Deus abençoa o povo. Pai e mãe, se você não voltar para Deus, os seus filhos não vão voltar. Se você não tomar decisões de Deus, os seus filhos não vão mudar. Você tem que mudar, tem que ter coragem para mudar e dizer: Deus, chegou, parou com a bagunça aqui dentro. Satanás não vai mais bagunçar nessa família. Aqui o Senhor vai reinar. Amém? Durma com essa palavra hoje, porque essa palavra veio de Deus. Você pode ter certeza disso. Falo isso com toda a humildade diante de Deus. Que Deus te abençoe e que nas nossas famílias tenhamos pais e mães que temem ao Senhor. Amém e amém. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Amém. Nós vamos orar, gente. Feche os teus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos pedir, Pai, que na nossa casa, tanto os pais como a nova geração que está vindo aí, Senhor, sejam totalmente curvadas ao Senhor Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Deus, Pai. Deus, derruba os outros deuses do nosso lar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ensinar esta nova geração que está vindo, para que ela seja de Deus, para que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que ela seja diferenciada e cheia de vida, Pai. Deus, dá força e sabedoria aos pais, dá visão espiritual e discernimento espiritual para conduzir a sua família. Ó Pai, fortalece a cada pai e cada mãe que está aqui. Se existe algum pai, alguma mãe caído, Senhor, levanta eles pelo poder de Jesus Cristo. Se há algum filho, Senhor,
que está fraco na fé, Senhor, levanta esse filho, esta filha, Senhor, pelo Teu poder maravilhoso. Pai, nós queremos, Pai, levantar um altar para o Senhor nos nossos lares, e que a nossa família seja uma família cheia de Deus, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de esperança. Nós oramos, Pai, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que na sua família Jesus seja o Senhor. Amém? Uma boa semana para você. Dê um abraço nos 3, 4, 5 e vamos em frente junto com o nosso Deus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés.